A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e o meu objetivo com esses vídeos é primeiramente engrandecer o nome do Senhor e segundo é para que a sua fé ela venha crescer cada dia mais e que você venha confiar nesse Deus que é maravilhoso e que é único. Eu quero deixar, antes de começar o testemunho, eu quero deixar esse versículo para nossa meditação. Está aqui em Salmos 139, que diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Eu vou ler até aqui. É um salmo maravilhoso, que eu gosto muito, e que diz que o Senhor, Ele nos conhece. Que você possa meditar aí nesse salmo completo. Então, contar o meu testemunho para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Clécia. Hoje eu tenho 36 anos. Sou casada, tenho 3 filhos. Moro em outro estado, né? Eu não moro mais no estado em que eu nasci. Eu sou sergipana e há 18 anos eu saí de Sergipe e vim morar em outro estado. E desde pequena eu canto, desde os 7 anos, né? Mas isso não... esse dom ele não veio assim... desde muito pequena. Pelo contrário, a minha irmã, o nome dela é Crislane, ela é cantora e ela sempre cantava, né? Desde novinha, desde muito tempo assim ela cantava. E eu lembro que a gente ia atender as agendas dela, que ela cantava nas festividades das crianças, e minha mãe levava ela e eu ia junto. Então eu gostava de acompanhar. Mas aí eu tinha outros planos para mim. Eu sempre falo que, né, eu tinha outros planos. Eu fiz curso de design gráfico e eu queria seguir outra carreira. Mas aí desde pequeno o Senhor começou a trabalhar isso em mim. E eu me lembro que acredito que 8 anos, 8 ou 12 anos, eu não me lembro bem, acredito que 12. Eu subia naquele murinho que o pessoal faz para colocar a caixa d'água em cima. E na minha casa não tinha a caixa d'água em cima. A gente morava no sítio e eu subia, tinha uma escada, eu subia e sentava lá em cima. E de lá de cima eu via, né, os capins, né, o sítio todo, a casa, e de lá eu começava a cantar e eu fingia que eu tava tipo no palco, e ali era a multidão que cantava juntamente comigo, e dali eu fui começando a gostar. E eu me lembro que na escola eu comecei a cantar na escola. Eu participei de uma gincana. E nessa gincana eu cantava. Só que aí eu escolhi uma música do mundo, uma música secular para cantar. E eu fui cantar e as meninas que estavam participando, elas dançaram. Aí o que eu fiz? Eu fiquei lá parada, né? Cantei a música muito agitada, eu cantando e elas dançando, e eu fiquei assim muito sem graça. Eu falei, meu Deus, não é isso que o Senhor quer para mim.
né? Ainda quando eu olhei assim pra frente, tava uma professora que era da minha igreja. E eu fiquei muito sem graça, com muita vergonha. Falei, não, não é isso que Deus quer pra mim. E aí eu comecei colocar hinos, sabe? Falei, não, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, eu não canto mais música secular. Eu vou cantar para glorificar o seu nome. E comecei a colocar hinos. E eu me lembro que o irmão Eduardo, que é um irmão muito abençoado, ele era professor de matemática, ainda é. E ele trabalhava na escola, né? Era professor. E ele começou a me chamar, né, para cantar nas reuniões dos pais. E eu vou ver se eu ponho uma foto aqui, eu cantando na reunião. Acho que cantei em 2 reuniões ainda. E ali eu pensei, eu vou levar mensagem, né? Falar de Jesus, aproveitar. Muita vergonha eu tinha, eu ficava muito nervosa. E era muito difícil para mim, mas eu fui porque eu estava cumprindo o meu chamado. Desde muito cedo eu sabia que Deus tinha me chamado para aquilo. Embora às vezes vinham as dúvidas, mas eu ia assim mesmo, muito nervosa, mas eu encarava e ia. E nesse tempo também eu gostava muito de fazer poesia. Gostava demais de fazer poesia. E foi daí que surgiram as composições, né, que eu componho também. E aí, o que acontece? Deixa eu respirar aqui. E aí eu fui cantando, a gente cantava no grupo de louvor da igreja. Foi ali que eu conheci, meu marido já era de lá, né? A gente era amigos, né? Crescemos lá e surgiu a banda, uma banda Micadesk, que a gente fazia parte. E até então a gente não namorava, a gente cantava, éramos amigos, tal. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre mim. E ali eu fui desenvolvendo, foi muito difícil pra mim, porque eu ficava muito nervosa, né? E fui indo, seguindo o que o Senhor colocou no meu coração. Eu me lembro que naquela época, né, a gente não tinha a internet como a gente tem hoje, então era tudo CD, né? E a minha amiga Osana, que era filha do pastor, uma amigona minha, canta muito bem. Eu me inspirava muito nela, né? E ela comprava os CDs, os playbacks. Por exemplo, né, Fernanda Brum, aquele Quebrantado Coração. Então ela comprava o playback e ela fazia aquela cópia pra mim, porque era normal, né, fazer. Ela fazia uma coletânea de vários playbacks e me dava. Eu lembro que eu chegava em casa da igreja, chegava tarde da igreja, que eu morava um pouco longe. E quando eu chegava em casa, eu só ia dormir depois que eu ouvia o playback todo, que eu cantava, né? Mesmo baixinho ali, eu sempre cantava. E nos momentos que minha mãe ia pro círculo de oração, pra reunião de oração, né? Que fala círculo de oração lá. Eu lembro que eu amava, assim, aquele momento que eu ficava sozinha, que minha mãe tinha comprado um sonzinho pra mim, no meu aniversário de 15 anos. Ela comprou um som, ela não fez. Eu falei, mãe, não quero festa, eu quero um som pra eu ensaiar. Então ela comprou, e quando ela saía pro círculo de oração, eu aproveitava, fechava tudo, fechava as portas e ficava lá cantando. E ali eu sentia a presença de Deus. Era um momento que eu tinha com Deus, né? Era maravilhoso. Ali eu ensaiava, aperfeiçoava. E fui tentando. Chegou um dia que a gente foi cantar num povoado e fomos cantar com a banda e eu fiquei muito nervosa como sempre. E eu fui fazer uma parte de um hino, né, sozinha, e eu tremi muito nesse dia.
E depois daquilo eu falei, eu não quero mais. Não quero. Mesmo cantando em grupo, eu ficava nervosa demais. Eu falei, não é isso, não é pra mim, eu não quero. E eu falei com a minha amiga, a Osana falou assim, você não pode desistir. Se você parar, é pior. Se você parar pra você voltar depois, vai ser muito difícil. E eu pensei bem, fiquei os dias pensando, e orando, e chorando, e falando com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou porque o Senhor me chamou, mas é difícil. E fui vencendo os medos, às vezes eu ficava bem, às vezes eu estava muito nervosa. Porque se você não tiver uma certeza do seu chamado ali, o inimigo ele vem pondo tanta coisa na sua cabeça que você acaba tirando o foco. Então você tem que estar no foco. É igual aqui na internet. Para você trazer a palavra de Deus, você tem que estar no foco aqui. Senão, né? Por muitas vezes eu tentei aqui, não deu, mas tem que estar no foco. E aí eu continuei, foi muito difícil, continuei. Dali comecei a compor em casa. Eu lembro da minha primeira composição. Continuei, aí casei, vim embora pra cá e comecei a trabalhar no supermercado. E ali foi um tempo assim de deserto muito grande que eu passei. Eu vim embora, só eu e meu esposo, para outro estado muito longe, né, coisa de 20 horas de viagem, que eu só podia ir lá ver minha mãe e meu pai só no final do ano. Então, para mim, que nunca saí de perto, nunca fui para outro estado, foi assim um deserto difícil e de muitos anos. Passei quase 4 anos ali nos supermercados e ali eu trabalhava fazendo os cartazes, né? Eu era cartazista e naquele quarto que eu tinha minha sala, né? Que eu ficava sozinha e dali saíram muitos louvores. Ali que eu tive as minhas experiências com Deus, que eu aprendi realmente o que é andar com Deus, né? Porque você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver ninguém. Tinha o meu esposo, claro, mas a minha mãe, né, não estava ali para andar comigo. E ali o Senhor falou, agora somos nós, eu e você. E ali tudo que eu tinha, eu fechava a porta e estava ali fazendo meus cartazes e estava chorando e estava cantando e o Senhor foi falando e me dando canções. E eu tenho algumas gravadas, né? São pouquíssimas, mas existe muito tempo aí pela frente que eu vou para eu poder estar gravando esses hinos e com certeza vocês vão ver, vocês vão acompanhar, porque tudo é no tempo de Deus, né? Então, eu me lembro que até aqui, depois que eu vim, né, a gente foi para a igreja e naquela igreja também eu tive muitas experiências com Deus, um tratamento mesmo de Deus. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo bom. Ali fizemos muitos amigos e ali também foi muito difícil na questão de cantar, né? Sempre foi difícil. Hoje tá tudo bem, mas até um tempo atrás, pouco tempo atrás, era difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui cantar, um pastor aqui me chamou para cantar no congresso de missões e eu tava tão nervosa que minhas pernas tremiam. Só que a voz estava ótima, assim, saiu de boa, não comprometeu a voz. Mas quando eu sentei e depois o pastor falou assim, ele é muito engraçado, ele gosta muito de brincar assim, ele falou, Clécia, da próxima vez, trema menos. E eu ri muito porque todo mundo percebeu, eu acho que minhas pernas estavam tremendo demais. E eu fui vencendo, até que então,
Um dia eu estava em casa e eu estava lavando meus pratos. Eu só tinha uma filha nessa época, a minha primogênita. E estava cantando ali, saiu um louvor. Deus me deu um louvor completo, com melodia, letra. E eu só peguei a caneta, papel e fui escrever o louvor. E é o louvor Família Projeto de Deus. É um louvor que eu vou falar depois como que eu consegui gravar ele. E ali fiz aquele louvor, guardei, e tem uma parte que fala assim: e os meus filhos são bênçãos, herança de Deus. E eu lembro que saindo um pouquinho aqui, só comentar essa parte, que ele fala assim: e os meus filhos são bênção. E eu lembro que eu só tinha a Milena, né? Só que eu falava assim, os meus filhos, porque Deus colocou no meu coração o desejo de ter mais, de ter 3 filhos. Mas aí fica para outro testemunho eu contar. E aí eu fiz esse hino, guardei. E aí surgiram os concursos. Meu Deus. Surgiu esse concurso, o primeiro concurso surgiu. E eu falei, eu vou participar. Com a cara e com a coragem, eu coloquei o Senhor na frente, na verdade, né? E fui. Encarei. Foi muito difícil, né? Eu falei sim, eu vou, mas tremendo demais. E aquela certeza que eu tinha do chamado, ao mesmo tempo que ela vinha dúvida, porque pelo nervoso eu falava, não é pra mim, eu fico muito nervosa, não dá, não vou conseguir. E eu fui para esse concurso. Esse concurso é um pouco longe daqui, e eu deixava a Milena com uma amiga minha, que sempre me ajudou, a Juliana, e fui participar do concurso, e ali eu fui vencendo os meus medos, né, com jurados assim importantes. Participei. Eu vou ver se eu não sei se eu vou conseguir colocar vídeo aqui pra vocês, mas a música eu vou colocar. E ali eu cantei, fui vencendo os medos, foi muito difícil. Muitas pessoas boas, ótimas, e eu falei, meu Deus. O que será que o Senhor vai fazer? E participei e chegou a final. Fui pra final. Chegando na final, cantei. E Deus, ele fez algo assim extraordinário. Tinha uma menina, uma moça que ela cantava muito, 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 meu Deus. E até hoje eu não sei como que essa menina ficou em terceiro lugar. De primeiro lugar a gente já sabia que era um rapaz muito talentoso, muito... Ele estava pronto já, sabe? A gente já sabia que ele ia ganhar, porque, né, a gente estava vendo ali, a gente via que ele era preparado e tal. E ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar e a menina ficou em terceiro lugar. E na hora da premiação, que em segundo lugar ganharia a gravação de um clipe, né, de uma música com um clipe. E na hora que eu tava ali, o Senhor falou comigo assim: eu estou confirmando o seu chamado. E ali eu tive certeza que o Senhor me chamou para isso, né, para levar o nome dele através do louvor. E eu recebi mesmo, na verdade o Senhor me colocou como segunda para mostrar para mim que
Ele estava confirmando o meu chamado. Então, é por isso que eu coloquei esse título. Acredite em você, porque Deus, Ele acredita. Eu não acreditava. E essa menina mesmo, ela falava, nossa, você canta muito bem, você tá escondendo não sei o quê. E eu falei, não. Eu queria era sair correndo dali. E o Senhor, Ele confirmou ali. E ali eu fiquei em segundo lugar, foi uma bênção. E depois veio a gravação do clipe, né? Que também foi outro desafio para eu cantar na frente. Na frente da câmera foi muito difícil. Eu não vou conseguir colocar o clipe para vocês aqui, tá em outro canal, né? Da gravadora, do concurso. Mas um dia eu pretendo gravar outra versão dele. Mas eu vou deixar a música aqui, tá? Vou deixar a música, vou deixar algumas fotos aqui para vocês estarem ouvindo, vendo essa maravilha que Deus fez na minha vida, esse louvor maravilhoso da família. E eu gravei o clipe com a minha filha, com meu esposo, foi muito lindo, muito maravilhoso, experiência muito boa. Depois disso eu encarei outro concurso mais difícil, que tinha como jurados a Cristina Mel, Rose Nascimento, e foi assim uma experiência muito boa. Escolhi a música errada, sim, tava muito nervosa, sim, mas a experiência foi ótima. Ali eu vi que com Deus a gente pode, sabe? Que com Deus a gente consegue qualquer coisa, porque o Senhor, Ele conhece, como eu sempre falo, né? O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Davi, quando ele usou aquela funda para matar o gigante. Ele conseguiu não porque ele se achava melhor, não porque ele acreditou na experiência dele. Ele tinha experiência, mas porque ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor. Então, meu testemunho é esse, que tudo que você fizer, aquilo que você se acha tão incapaz, mesmo sendo capaz, sabe? Mesmo não acreditando em você, mesmo que você seja capacitado para aquilo, mas se vier essa dúvida de que você não é capaz, você vá e fala como Davi, eu vou em nome do Senhor. Vai e faça e conquiste, porque eu acredito, né, nesse Deus que é dono de tudo, dono da prata, do ouro. É o Deus que tem todo o poder em suas mãos. É o Deus que domina, Deus que fez todas as coisas, é dono de tudo. Então, o que Ele não pode fazer? Porventura há algo impossível para o nosso Deus, né? Então, fique aí com esse testemunho, reflita e acredite em você. Porque Deus, Ele acredita. Que Deus te abençoe.
destruir os lares, estão tentando acabar com o projeto do Senhor, estão querendo apagar os sonhos que no coração do homem o Senhor colocou. Mas enquanto a igreja estiver aqui, lutaremos pela causa do Senhor. A minha família é projeto do Senhor. A minha casa Jesus edificou, e os meus filhos são bênçãos, herança de Deus. Nada pode destruir os planos seus. Minha família é projeto do Senhor. A minha casa Jesus edificou, e os meus filhos são bênçãos, herança de Deus. Nada pode destruir os planos seus. Os pais estão perdendo os seus filhos, e muitos filhos já não querem obedecê-los mais. Maridos abandonam os seus lares, e muitas esposas dizem: não aguento mais. Mas nós cremos que a família é um projeto de Deus, e nada pode destruir os planos seus.